Meu corpo ficou tremendo durante quase 2 horas. Mas a visão foi tão rápida. Mas a minha esposa disse que eu fiquei durante 2 horas. E eu não conseguia falar depois de ter acordado. Só conseguia escrever. Minha esposa ficou: o que se passa? Aconteceu alguma coisa? Depois de terminar de escrever, eu mostrei a visão que eu tive. E ela entendeu. E aí o meu espírito ficou tranquilo. O Senhor me disse: escreva a visão que eu mostrei, porque a vinda do Senhor está perto. Aleluia. Então quero dizer para a igreja: guarde o teu espírito, guarde o teu caminho, porque o Senhor está às portas. Jesus que nós pregamos está bem, amém. Jesus que nós pregamos está bem, amém. Aleluia. Alguém pode celebrar Jesus? Aleluia. Nós estamos a falar esta semana passada sobre os espíritos das mulheres. A Bíblia fala no livro que nós lemos, livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo 25. Diz a Bíblia que certa mulher que padecia 12 anos de fluxo de sangue. A Bíblia fala que esta mulher gastou muito com muitos médicos. Ela gastou tudo que ela tinha com muitos médicos. E diz a Bíblia que certo dia, ouvindo Jesus passar, ela foi por detrás da multidão e tocou nas orlas de Jesus. Uma das coisas que me chama a atenção é que ela tocou em um lugar muito, como é que eu posso dizer, muito poderoso, se assim posso dizer. Ela tocou em algum lugar que ela dominava, ela conhecia. O povo de Israel no Egito, a Bíblia fala que Deus deu a orientação a Moisés para criar, para construir ou para fazer as vestes de sumo sacerdote. E Jesus naquela época usava roupa que só os sumos sacerdotes usavam. E nessa roupa havia por baixo, que nós agora chamamos bainha, duas cores importantes para o povo de Israel. Primeiro, a cor azul escura, que quando o povo de Israel olhava para as cores azul escura, elas lembravam da lei do Senhor. Elas lembravam da lei que o Senhor deu ao povo de Israel. E outra cor é a cor branca. Quando o povo de Israel olhava para a cor branca na linha, na orla do sumo sacerdote, do sacerdote na época, elas lembravam da santidade que elas precisam ter, que o povo precisava ter com Deus. Elas lembravam-se da aliança. Eu tenho uma aliança de santificação com Deus. E a mulher, o fruto de sangue, foi logo tocar na orla de Jesus. Se você ler o livro de Marcos, você vai entender que o livro de Marcos, ela mostra os feitos de Jesus, irmã Priscila. Ela mostra os feitos de Jesus, os milagres de Jesus. Poucas vezes você vai encontrar o livro de Marcos apresentar Jesus que ensina. Poucas vezes você vai encontrar um Jesus que está a pregar. Muitas das vezes você vai encontrar Jesus chegou numa aldeia e começou a expulsar o demônio. Ele chegou numa aldeia e começou a libertar os cativos. Ele chegou numa aldeia e começou a liberar ministração de poder. Então o livro de Marcos, ele apresenta um Jesus que demonstra poder. O livro de Marcos, ele apresenta um Jesus que demonstra poder. De tão louco que o livro de Marcos apresenta um Jesus que passando, Jesus só passava, a multidão ficava ao redor, ficava à beira, e a multidão só lutava para tocar na orla de Jesus. A multidão só lutava para tocar na orla de Jesus, por causa do conhecimento que o povo de Israel tinha sobre a orla. O povo de Israel sabia que esse é um sacerdote, esse é um enviado de Deus que está a passar. Se é um enviado de Deus, então vamos tocar na lei de Deus. Então vamos tocar na santidade, na aliança da santificação que o Senhor deu para nós. O povo de Israel sabia, ele pode até não liberar uma palavra, ele pode até não estender a sua mão, mas o segredo das suas vestes, mas o segredo que está nas vestes que ele colocou é muito importante para nós, porque a lei que Deus deu para o povo, Deus não fez a lei para ele próprio. Deus, ele fez para o benefício do povo de Israel. A santidade não é para Deus. A santidade Deus colocou, implementou no povo para o benefício do povo de Israel. Alguém pode dizer amém? Aleluia. E a mulher tinha esse conhecimento. A mulher sabia, se eu tocar na orla deste homem, se eu tocar na lei,
deste homem, se eu tocar na santidade. Por isso é que a Bíblia fala que Jesus sentiu que saiu uma virtude dele. Ele sentiu que saiu um poder do seu espírito. Ele sentiu que saiu um poder de si mesmo. Por isso é que a mulher automaticamente ficou curada. Mas a Bíblia fala que a mulher, ela disse uma palavra profética: se tão somente eu tocar. Antes dela tocar, ela disse: se tão somente eu tocar na orla de Jesus, serei curada. E a Bíblia fala que imediatamente ela ficou curada daquela aflição. Aleluias, aleluias. Eu entendo que um dos primeiros milagres que vai acontecer na tua vida não é quando você fala com Deus, mas é quando você fala contigo mesmo. Aleluias, aleluias. Existem pessoas que têm dificuldade de falar consigo mesmo por causa da realidade que eles estão a viver. Existem pessoas que têm dificuldade de falar consigo mesmo por causa das dificuldades que eles estão a enfrentar. O primeiro milagre que você precisa ter a consciência que precisa acontecer na tua vida é você falar contigo mesmo. A mulher falou: se eu tocar na orla deste homem, ficarei curada. E a Bíblia fala que imediatamente ela ficou curada daquele mal. Ela ficou curada daquela aflição. Irmãos, imagina uma aflição que te leva 12 anos. Imagina uma hemorragia que te leva 12 anos. 12 anos afastado do povo. 12 anos afastado da multidão. 12 anos afastado da tua família. 12 anos afastado dos teus familiares, das pessoas que cresceram contigo, das pessoas que você ama. Mas ela disse: se tão somente eu tocar nas vestes desse homem, na orla desse homem, eu ficarei curada deste mal. Se tão somente eu tocar na orla deste homem, eu ficarei curado deste mal. Eu estou a pregar para jovens, estou a pregar para mamãe. Estou a dizer que o primeiro milagre que deve acontecer, não vai primeiramente correr para Deus, é importante, mas primeiro conversa contigo mesmo. Diga: eu posso chegar naquele lugar, eu posso chegar até no casamento, eu posso ser livre desses espíritos. Se tão somente é orar, depois ora, mas você já liberou a palavra profética para a tua própria vida, para a tua estação. Se tão somente eu tocar, se tão somente eu orar, o milagre já aconteceu. O milagre acontece quando a tua fé começa a entrar em ação. O milagre acontece quando você começa a exercer o poder da fé. A mulher exerceu o poder que ela tinha, e o poder que ela tinha estava escondido na sua fé. Se tão somente eu tocar, eu ficarei curado. Só que nós estamos a viver numa realidade que você encontra pessoas frustradas, mas ela não consegue discernir a qualidade que ela tem por dentro. Nós estamos a ver pessoas que estão desesperadas. Por fora mostram desespero, vão até na igreja, mostram desespero: Senhor, vou morrer. Senhor, por favor, preciso da tua ajuda. É importante, nós precisamos da ajuda do Senhor. Mas qual é a linguagem do início que você usou? Senhor, vou morrer. Precisas mudar a linguagem do início. Precisas mudar a linguagem da tua apresentação pessoal. Precisas mudar a linguagem da tua apresentação pessoal. Tudo nessa vida requer uma linguagem. Todo lugar que você entra requer uma linguagem. Sabe qual é a linguagem que nós temos aqui? Uma bênção para as nações. Toda pessoa que entra aqui já sabe: não, naquele lugar é uma bênção para as nações. É a primeira linguagem que nós temos. Sabe qual é Sabe qual é outra linguagem? Nós somos um povo de milhões e de multidões. Essa é a nossa primeira linguagem. Antes da pregação, antes da liberação profética, tem a primeira linguagem. Antes de você ter um encontro com Deus, você precisa ter a linguagem pessoal. Você precisa ter a linguagem da tua própria vida, da tua realidade. Tudo bem, eu estou a passar mal, eu preciso de um emprego, mas você precisa ter a linguagem pessoal. Aleluias, aleluias. Você precisa ter a linguagem que vai mudar a tua situação. A mulher disse: se tão somente eu tocar. O escritor começou a dizer que a mulher gastou tudo que ela tinha com muitos médicos. Linguagem de escritor, entendemos. Mas a mulher, quando apresenta a linguagem da mulher, a Bíblia fala que ela disse: se tão somente eu tocar, ficarei curada.
Se tão somente eu tocar, ficarei curada. Ela não parou apenas em tocar. Você precisa liberar o resultado da tua fé. Se tão somente eu orar, eu creio que serei curado. Se tão somente eu chegar naquele lugar, eu sei que meu destino vai mudar. Ai, ai, ai. Se tão somente eu abrir a minha boca, se tão somente eu entregar o meu documento na conservatória, eu creio que a data programada vai se cumprir. Se tão somente eu colocar o meu documento naquela empresa, se tão somente é uma linguagem de fé. Como eu disse no princípio, muita gente tem dificuldade de usar essa palavra por causa da situação que está a enfrentar. Mas eu vim como profeta para te dizer: você precisa ter a linguagem que vai mudar a tua situação. Não, você precisa ter a linguagem que vai mudar a situação da tua casa. Não, os espíritos me visitam, os espíritos da noite me visitam. Não, você precisa ter a linguagem. Se eu ir nessa atividade, se eu orar, eu creio que os espíritos vão sair. Se eu dobrar o meu joelho, eu creio que os espíritos vão sair. E eu serei livre, e eu serei liberto, e a minha casa servirá ao Senhor. Se tão somente eu tocar, ficarei curado deste mal. Não, se tão somente eu tocar. Irmão, esses bruxos que te atormentam precisam saber que quando você usar a tua palavra, quando você abrir a tua boca e dizer: se tão somente eu orar, esses aqui vão quase a morrer. Se tão somente eu orar, esses aqui vão levar no cemitério. Se tão somente eu orar, irmão, há uma palavra de justiça escondida na tua linguagem. O mundo espiritual obedece. Aleluias, aleluias. A mulher lutou para entrar no meio da multidão e tocar na orla de Jesus. Ela poderia tocar nos braços, ela poderia tocar na palma da mão, mas ela tocou na orla de Jesus. Só que o mistério, Silvio, ela sofria de hemorragia, estava separada do povo. O povo sabia que ela não poderia se aproximar da multidão. Mas mesmo assim, quando ouviu falar de Jesus, o que é que a Bíblia fala? Que ela foi entre as multidões. Que ela foi no meio da multidão. Mas uma mulher que estava proibida, uma mulher que era proibida estar ao lado de pessoas, uma mulher que era proibida ficar no meio da multidão. Estamos a ver essa mulher a entrar entre a multidão e tocar nas orlas de Jesus. Nas orlas de Jesus. A Bíblia fala que na medida que ela tocou, a fonte do seu sangue secou. Só que quando você olha para o livro de João capítulo 4, Jesus com a mulher samaritana está a se apresentar como a fonte de água viva. Só que como é que a fonte que a mulher tinha secou? Mas nós estamos a ver no livro de João capítulo 4, um Jesus que está a se apresentar como fonte de água viva. Um Jesus que está a dizer: eu sou a fonte de água viva. A água que eu te dei, nunca mais terei sede. Mas nós estamos a ver no livro de Marcos, nós estamos a ver um episódio que duas fontes estão a se encontrar. A fonte que a mulher carregava e a fonte que era Jesus. A fonte que a mulher carregava, que é a fonte da hemorragia, que secou. E a fonte que é Jesus, que estava a caminho da casa de Jairo. A fonte em movimento e a fonte que estava dentro do corpo da mulher. A fonte em movimento que é Jesus e a fonte que estava dentro da mulher. Eu vim dizer para alguém nesta noite que carrega uma fonte, está a dizer: pregador, essa fonte da enfermidade já carrego dos tempos dos meus pais, já carrego dos tempos dos meus avós, já carrego dos tempos dos meus antepassados. Eu vim aqui nesta noite para te anunciar: há uma fonte que você não conhece, há uma fonte que quando você tocar nessa fonte, a fonte dessa enfermidade vai secar, a fonte dessa enfermidade
enfermidade vai secar. No encontro de duas fontes, uma fonte deve prevalecer. No encontro de duas fontes, uma fonte deve secar. E a fonte da enfermidade secou, e a fonte da hemorragia secou. Jesus venceu, a mulher venceu, porque a fonte da hemorragia secou. Eu vim dizer que Jesus é a fonte que anula todo tipo de fonte que você carrega. Eu vim pregar para alguém e dizer: não, eu tenho uma fonte de desemprego. Tocação em Jesus. Jesus é a fonte para anular todo tipo de fonte que você carrega. Todo tipo de fonte que você carrega. A fonte de falta de casamento, a fonte de mulher da noite, a fonte de homem da noite. Jesus é a fonte. Tocação em Jesus. Alguma coisa deve secar. Ou a fonte de Jesus, ou a fonte da mulher. Mas nós estamos a ver a fonte da mulher secou. Por isso, quando você se encontrar com alguém e te dizer: como é que você não morreu nos 20 anos? Porque a nossa fonte é na nossa família. Todo homem deve morrer nos 20 anos. Eu se encontrei com uma fonte, e a fonte da vossa família secou. Ai, 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 ai. Como é que você entrou na universidade se na família ninguém pode entrar na universidade? Eu me encontrei com uma fonte, e a fonte da família secou. E a fonte da família secou. Eu vim pregar para alguém nesta noite: como é que você conseguiu casar? Eu me encontrei com uma fonte, e a fonte, e a fonte, e a fonte. Como é que você conseguiu aquele emprego? Eu me encontrei com uma fonte. Eu me encontrei com uma fonte. Por isso é que a mulher samaritana entendeu: eu descobri uma fonte, então vou buscar outras pessoas. Ei, vem, porque eu descobri uma fonte que mudou a minha história. Essa é a nossa resposta a partir de hoje. Mas você toda hora na igreja, conseguiste emprego, casaste, tens filho, mas qual é a fonte? Me encontrei com uma fonte que anulou e secou a fonte que vocês carregavam. Já sou liberto, porque a fonte secou todo tipo de fonte. Jesus secou todo tipo de fonte. Por isso é que nós somos livres. Por isso é que nós somos livres. Jesus secou todo tipo de fonte. Já não há fonte que tem poder sobre nossas vidas. Jesus secou todo tipo de fonte. Ah, não há uma maldição. Paulo já respondeu: nenhuma maldição está naquele que está em Cristo Jesus. A fonte secou, a fonte da maldição. Não, você não vai casar. Você não vai casar. Há um bruxo na minha família que estava se mentindo desse feiticeiro. Ele disse: no filho da tia Susana ninguém vai conseguir casar. Meu irmão casou, minha irmã casou, o caçula José Olombe casou. Jesus secou todo tipo de fonte. Todo tipo de fonte já não funciona. Já não funciona. Jesus secou todo tipo de fonte. Jesus secou todo tipo de fonte. Vocês se lembram da mulher que foi enterrar o seu filho e se encontrou com Jesus na porta da cidade? Ela desesperada: meu filho morreu, meu único filho morreu. Só que Deus nos céus, meu povo está a se perder. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O único filho do Pai desceu e se encontrou com o único filho da mulher. O único filho do Pai desceu, se encontrou com o único filho da mulher. Espera! Se encontrou com o único filho da mulher. Se encontrou com o único filho da mulher. Só que algo está acontecendo nesse versículo. Algo misterioso está acontecendo nesse versículo. Jesus não era inimigo da mulher. Jesus não era inimigo dos seus vizinhos. Jesus era inimigo da morte que carregava o seu filho. A morte era o problema da mulher que levou seu filho. Jesus era o problema da morte. A mulher do fluxo de sangue não era um problema para Jesus, mas a doença que essa mulher carregava, Jesus era um problema para ele. Por isso é que quando você vem na igreja, liberamos uma palavra de cura, as coisas funcionam. Porque você não é inimigo de Jesus.
Esse problema é que é o maior problema de Jesus. Jesus é o maior problema dessa doença. Quando Lázaro ressuscitou, diz a Bíblia que Maria disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão já não teria morrido. Jesus disse: não se preocupa, não se preocupa, a morte é problema para vocês. Eu sou o problema da morte. Entenderam? A morte é problema para vocês. A hemorragia é problema para a mulher do fluxo de sangue. Jesus é o maior problema da hemorragia. Jesus é o maior problema da morte. Por isso é que quando te apertam, você diz: Jesus, aquele espírito vai. Ai, 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 aquele espírito vai. Porque Jesus é o maior problema daquele espírito. Jesus é o maior problema daquela situação. Jesus, Jesus. Jesus foi o maior problema da morte. Por isso é que Deus o exaltou soberanamente. Quando você está numa aflição, só não esqueça de clamar Jesus, porque essa aflição é teu problema.